Bom dia a todos e a todas. Nós queremos inicialmente agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui e agradecermos desde já a todos que vieram participar na Assembleia Legislativa na manhã de hoje, desse grande expediente especial, e também a todos que nos assistem, seja pela TV Alep, mas também pelos canais das redes sociais da Assembleia Legislativa. Nós iremos inicialmente compor a mesa de trabalhos. Esse grande expediente especial de hoje, ele irá trazer uma pauta extremamente importante para o estado de Pernambuco, onde nós iremos debater a questão dos agentes de saúde comunitários e endemias do nosso estado. Desde já quero agradecer aqui a cada município representados, que ao longo dessa audiência, ao longo desse grande expediente especial, nós estaremos divulgando os municípios que estão participando dessa reunião de hoje. Convido para compor a mesa o senhor Glauber Robson Gomes Plácido, vice-prefeito da cidade de Ipubi. Deu uma saidinha, foram correndo lá buscar ele. Também convido para compor a mesa a senhora Vanessa Arruda, assessora jurídica dos municípios de Paudalho, Carpina, Passira e Bom Jardim. Convido o senhor Flávio Rosendo, agente comunitário de Caruaru. Também convido para compor a mesa o senhor Herculano José, agente comunitário de saúde e combate a endemias. Convido a senhora Hilda Angélica, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Ela vai sentar lá, né? O prefeito é aquele? Não, né? Vou chamar ele lá. Como já falei, esse grande expediente especial é um requerimento de minha autoria, aprovado em 30 de junho de 2025, requerimento de número 3811/2025, que trata dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do estado de Pernambuco. Senhores e senhoras, público aqui presente, aqueles que também nos assistem através da TV Alep e através dos nossos canais das redes sociais, agentes de saúde comunitários e endemias, profissionais de saúde e sociedade civil. Hoje utilizo esse espaço no grande expediente especial para tratar de uma categoria fundamental para o nosso povo, os agentes comunitários de saúde e endemias, representados aqui pelo movimento Agente de Saúde Comunitário em Movimento. Estes homens e mulheres são verdadeiros heróis silenciosos que diariamente caminham pelas ruas, entram nos lares, visitam famílias, acompanham gestantes, idosos, crianças, hipertensos, diabéticos e tantas outras pessoas que necessitam não apenas de medicamentos, mas de acolhimento, escuta e orientação. É por meio dos agentes de saúde que o Estado chega às comunidades mais distantes, aos rincões onde muitas vezes não há sequer uma unidade de saúde estruturada. Eles são os olhos e os ouvidos do Sistema Único de Saúde, são a porta de entrada de atenção básica, são a ponte entre o cidadão e o direito constitucional à saúde. Entretanto, senhoras e senhores, não podemos fechar os olhos para as dificuldades que essa tão importante categoria enfrenta.
Falta valorização, falta estrutura, falta condições dignas de trabalho e muitas das vezes o agente de saúde em endemias é visto apenas como um número, quando na verdade é um elo vital na engrenagem do SUS. O movimento de agente de saúde comunitário em movimento traz uma bandeira legítima, reconhecimento, valorização e dignidade. E a nossa obrigação como representantes do povo é escutá-los, acolher suas demandas e trabalhar por avanços concretos. E hoje, aqui nesta Casa Legislativa, também celebramos uma data muito importante e de extrema relevância, que é o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate a Endemias, a ser comemorado no próximo dia 4 de outubro. Trata-se de uma justa homenagem àqueles que estão na linha de frente do cuidado com a nossa população. Os agentes comunitários de saúde são o elo mais próximo entre o sistema público e as famílias. Eles conhecem cada realidade, cada necessidade, cada história que compõe o mosaico da nossa sociedade. Já os agentes de combate a endemias cumprem papel vital na prevenção e no controle de doenças que desafiam nossa saúde pública, como a chikungunya, a zika e tantas outras. Ambos exercem funções que muitas das vezes não aparecem nas manchetes, mas que são fundamentais para garantir a vida, a saúde e a dignidade da nossa gente. São profissionais que trabalham com dedicação, enfrentando sol, chuva e até riscos, mas que nunca abandonam a missão de proteger o bem mais precioso do homem, da humanidade, a vida. Este dia estadual é mais do que uma homenagem, é também um reconhecimento do valor social e humano desses profissionais, que merecem não apenas aplausos, mas respeito, valorização e condições dignas de trabalho. Que esta celebração aqui na Alep seja um marco para reafirmarmos nosso compromisso com esses guerreiros e guerreiras da saúde e que possamos seguir juntos na luta por políticas públicas que fortaleçam o SUS e valorizem seus profissionais. Parabéns a todos os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A história de Pernambuco não pode ser contada sem a presença firme e comprometida de cada um de vocês. Ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer a presença da senhora Hilda Angélica, ela que representa tão bem os agentes de saúde em endemias em todo o Brasil. Sei da sua agenda, que é uma agenda bastante grande, uma agenda que com certeza ela está rodando o Brasil todo, e nós aproveitamos a oportunidade que ela também estará aqui amanhã em Olinda, em um evento também de agentes de saúde, e com os sindicatos e com as associações, resolvemos hoje, na data de hoje, além de celebrarmos esse dia, fazermos com que esse dia seja um marco de trazida dessa discussão para essa casa. A Assembleia Legislativa, ela debate vários temas: saúde, educação, segurança. É uma casa plural, é uma casa de diversos segmentos e não pode ficar de fora, sobretudo nessa legislatura, que nós já estamos aí nos encaminhando para o 3º ano desta legislatura, desse tema importante. E é por isso a importância deste evento de hoje, a importância de debatermos isso no seio desta casa, de registrarmos no seio dessa casa a importância de valorizarmos, a importância de criarmos políticas públicas a nível estadual que alcance níveis municipais, e assim a gente possa dar melhor condição de vida, melhor condição de trabalho, melhor condição de salário, acima de tudo, melhor condição de reconhecimento para esses profissionais tão importantes. Então, sintam-se muito abraçados na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
Mais uma vez eu convido o senhor Glauber Robson Gomes, vice-prefeito do município de Ipubi. Vamos começar então pelas falas, começando pelo senhor Herculano José, agente comunitário de saúde e endemias da cidade de Paudalho, na Mata Norte. Você pode falar tanto aqui, se quiser usar a tribuna também fica à vontade. Aqueles que quiserem usar a tribuna podem usar a tribuna também. Bom dia. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Isso aí. Tem agente de saúde e endemias aí? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero saudar a mesa em nome do deputado Joel, né? E em nome da nossa presidente Hilda Angélica, a nossa guerreira, a nossa representante, a nossa verdadeira representante, né? Tem algumas pessoas aqui, inclusive da Mata Norte, que ainda estão meio solto, né? Eu digo a vocês o seguinte: a CONAX é a verdadeira representante dessa categoria. Portanto, não vão atrás de conversa, não vão atrás de especulações. Vamos viver a realidade. Hoje, todos os nossos direitos, tudo que a gente conquistou, foi através da luta da CONAX junto conosco, porque todos nós fazemos parte da CONAX. Então, eu quero deixar esse recado, né? Que aqueles que ainda estão soltos, que a gente vá buscar essas pessoas para que caminhem conosco, porque o caminho verdadeiro e o caminho da vitória é esse. É um caminho árduo, espinhoso, porém é o caminho da verdade. Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom dia. Ouviremos então agora o senhor Flávio Rosendo, agente comunitário de saúde da cidade de Caruaru. Bom dia, meu povo. Gostei não. Bom dia, meu povo. Bom dia. Agora melhorou. Pode ficar melhor, mas deixa a chefa daqui a pouco, ela vai tirar um bom dia melhor. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Flávio Rosendo, sou diretor da CONAX e presidente do Sindax PA Agreste, Caruaru e a regional da 4ª GERES, né? E nós estamos aqui, primeiramente, muito feliz, poderia estar mais, certo? Mas em seguida vocês ouvirão o poderia estar mais. Mas muito feliz de vocês estarem aqui vendo de verdade o que é a CONAX. A gente que acompanha por muitas vezes somente nas redes sociais, do ouvir dizer, e Herculano falou ali algo que de fato vocês precisam saber. A CONAX é quem verdadeiramente representa essa categoria, agente de saúde, agente de endemias. Não existe outra. Estão por aí se intitulando, sei lá. Pessoal, o golpe tá aí, cai quem quer. E a gente não é menino, mas a gente sabe de fato quem representa essa categoria. E essa guerreira que é a Hilda Angélica, aliás, cada uma das conquistas que nós já tivemos até o momento tem o dedo dela. Tem o dedo, tem a mão, tem o pé, tem o corpo todo. Tem ela todinha, porque ela não sai de dentro da CONAX, ela não sai de dentro de nossas vidas. Aliás, ela doou a vida dela pra gente, né?
Então, eu queria, inclusive, que vocês aplaudissem essa mulher. E desse modo, a gente sempre vem buscando parceiros, e o deputado não deixa de ser um desses parceiros, mas aí eu vou voltar para quando eu disse poderia estar mais. Porque a ideia desde o início, quando houve esse encontro, pelo menos trazida para nós, é que era o início de uma frente parlamentar onde a gente ia buscar apoio. Claro que não surge uma frente sem ter um pontapé. Graças a Deus, o deputado Joel da Harpa está dando esse pontapé. Mas eu queria ver isso aqui cheio de deputados. Tantos outros, para que eles pudessem ouvir, para que eles pudessem saber, para que eles se interessassem de fato pela luta dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, certo? Por que eu estou falando isso? É porque, como o próprio deputado já disse, essa é uma casa multa, é uma casa de várias vozes, e apesar de vir a primeira voz, e isso é louvável, como eu já coloquei, mas eu queria aqui gritar para centenas, dezenas, centenas é muito, mas dezenas de deputados aqui, para que eles pudessem também se juntar a gente e ver realmente reconhecendo a força dessa categoria. Eu digo isso, gente, porque é triste para nós de Pernambuco. E eu, como diretor da CONAX, está ativamente com Hilda em tantos outros lugares, em tantos outros estados, e principalmente lá em Brasília, e eu olhar, e todo mundo tem um deputado para chamar de seu, menos Pernambuco. Todo mundo vai ali buscar os deputados, vamos ali, Hilda tá ali, vamos agora, menos Pernambuco. E isso não acontece lá no federal, imagine aqui no estadual. O nosso estado parece um estado de tanta luta, de tantas conquistas, de tantas vitórias, mas parece que é um estado que foi esquecido. E a gente precisa fortalecer de verdade esse estado. Como eu já disse a vocês, o pontapé, que bom que foi dado, deputado. Mas eu estaria muito feliz, muito mais feliz, se aqui estivessem tantos outros deputados, como foi dito que seria. Uma frente parlamentar, vamos formar, mas assim, eu ainda continuo achando que a gente precisa fazer bem mais. E obrigado, Joel da Harpa, deputado Joel da Harpa, por estar iniciando. Mas a gente precisa de muito mais, de muito mais. A gente não precisa somente de um encontro, a gente precisa de encontros. E com os políticos de Pernambuco, a gente tem uma governadora, por exemplo, que é da minha cidade, que foi prefeita na minha cidade, mas que para a gente se encontrar com essa, não tem como, a gente não consegue. Então, a gente não tem acesso ao governo do estado, a gente não tem acesso aos deputados do estado, a gente não tem acesso aos políticos do nosso estado que possa de fato comprar a ideia de fortalecer nossa categoria. Porque abraço a gente até encontra em momentos eleitorais, mas que não fique só nisso. Talvez eu esteja sendo indigesto aqui com minha fala, mas é o meu sentimento. Certo? E eu, enquanto diretor da CONAX, que é a partidária, eu, enquanto uma representação no estado de Pernambuco, eu não vou ficar somente aceitando levar tapinhas nas costas, sem que, de fato, o meu povo, e aí sim, esteja também sendo visível e visualizado por todos esses políticos de Pernambuco. Quando isso acontecer, eu serei um homem realizado e vou lutar por isso, tá certo? Então,
Simbora, meu povo, obrigado, Deus abençoe cada um de nós. E só agradecer mesmo por tudo e por tanto. Mas a gente tem muita coisa para conquistar. É só o início. Valeu. Flávio, foi bom você tocar nessa tecla, porque nós a gente vem tendo contato com o pessoal, principalmente da Mata Norte, né, com Herculano e outros companheiros. Eu estive no evento em Caruaru, que inclusive você também foi um dos organizadores, conhecendo um pouco da realidade da categoria, porque eu nunca tinha tido um contato mais pessoal e político com a categoria, né? Então, tive esse contato inicial, tivemos algumas reuniões no nosso gabinete que você também esteve presente, e marcamos essa reunião de hoje, né, esse grande expediente especial, primeiro para que a gente possa reatar a lembrança do Dia dos Profissionais, que é extremamente importante que a gente volte à tona, que a gente possa fazer com que esse dia ele esteja cada vez mais aceso, e dessa forma a gente fazer valer o reconhecimento da sociedade pernambucana pelo trabalho de cada um de vocês. Eu sempre digo, eu sou também de categoria, sou sindicalista e toda a vida trabalhei dentro de associação e sempre digo para as categorias que represento que para que haja valorização, primeiro é preciso haver reconhecimento. A valorização ela só chega quando a sociedade reconhece o valor, o trabalho, né? Às vezes a categoria, até o pessoal que trabalha nos sindicatos, o pessoal que trabalha nas representações, às vezes paga um preço até muito alto, né? Vocês sabem do que eu estou falando, porque estão ali representando e a própria categoria às vezes cobra além da conta, né, do próprio líder sindical ali, ou de associação, ou daquele que está ali no trabalho de representação. Mas nós vivemos num país que, infelizmente, ainda tem uma economia subdesenvolvida, onde tem lei para tudo, tem legislação para tudo e muita coisa não é cumprida, muita coisa não sai de papel, né? E quando se fala em dinheiro para o trabalhador, a coisa é mais complicada ainda, né? Hilda sabe disso, que vive ali em Brasília, numa luta constante, mas vocês são a categoria, Flávio, que talvez uma das categorias que mais avançaram agora nesses últimos anos, e isso se dá pelo trabalho de Hilda, de Flávio, de Herculano, né, do prefeito, do vice-prefeito, ou seja, daqueles que estão nesse trabalho dioturno de busca de melhorias. Então, esse primeiro ato de hoje é um ato para que a gente traga para dentro da casa essa discussão, toda essa audiência, todo esse grande expediente especial. No final, nós sairemos com uma pauta, né, do trabalho que a nossa equipe técnica e toda a audiência está sendo gravada. Nós iremos estar apresentando para cada deputado, em cada gabinete, entregando, né, uma pauta desta reunião de hoje, e já está sendo encaminhado através do nosso gabinete a criação da Frente Parlamentar em defesa dos agentes de saúde e endemias do estado de Pernambuco. Então, após essa primeira reunião, nós devemos estar anunciando aí para vocês os integrantes dessa frente parlamentar. Eu estou conversando com os deputados, que nós precisamos de 10 deputados para poder compor a frente. Então, essa de forma formal, né, esse é um trabalho que eu estou fazendo de conversar, inclusive, se vocês tiverem algum deputado, alguém conhecer do município de vocês, um ou outro, que queira também compor essa frente, é importante que peça para me procurar, para que a gente possa, então, estar trazendo essa questão mais técnica da criação da frente, e assim, quando nós formos fazer o lançamento da frente parlamentar, nós iremos estar convidando também a categoria para se fazer presente.
Ouviremos então agora a senhora Vanessa Arruda, assessora jurídica dos municípios de Paudalho, Capina, Passira, Bom Jardim, etc. O etc. foi o melhor, né? Bom dia a todos. Quero saudar a mesa, né, cumprimentar, na pessoa especialmente de Hilda, né, que junto hoje, saudar também o deputado Joel da Harpa, que juntos vem trazendo essa batalha para dentro do nosso estado de Pernambuco, né. É necessário que essa visibilidade aconteça. Então, saudar os dois por estarem unidos, né, nessa luta. A partir de agora, né, a gente já tem tido algumas reuniões, já tem sentado com o deputado, mas hoje a gente concretiza esse momento, principalmente com a presença de Hilda. Gostaria também de saudar, né, como o deputado citou, os meus municípios, as minhas guerreiras, as minhas diretoras guerreiras, Jaqueline, Missilene, né, Fátima, o pessoal de Carpina que infelizmente não pôde estar aqui, e pasmem, porque o município não os liberou para estar presente, né? E saudar a minha diretoria de Paudalho, que na pessoa de Herculano tem sido incansável, né, nessa luta. Eu digo que eu tenho muito orgulho deles, porque incansavelmente vem batendo portas para construir pontes, né? E hoje, pessoal, essa palavra ponte, ela traz, digamos assim, uma importância enorme, né? Nós sabemos que a luta de base ela é muito importante. Quantas vezes aqui, vice-prefeito, nós como assessoria e os diretores que estão aqui presentes até de outros municípios, né, como conheci as meninas lá de Vitória de Santo Antão, né, que estão aqui, o pessoal de Nazaré da Mata, que também tive a oportunidade de estar lá com eles, né, quantas vezes a gente bate as portas dos secretários de saúde, quantas vezes a gente bate as portas dos prefeitos e recebemos tantos não, né? Eu comentava antes de subir aqui, até com as meninas ali, conversando com elas, eu dizia assim, a gente chegar para um secretário de saúde e o secretário nos olhar e dizer, eu sei que vocês têm direito, né, Fátima? Mas eu não vou bater de frente com o prefeito, porque ele não vai conceder e eu corro risco de perder o meu emprego, né? E a gente sair de lá frustrado, porque a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar uma luta judicial para conseguir direitos básicos, como insalubridade, como IFA, né? Como a gente já escutou tantas vezes do prefeito de Paudalho dizer assim, isso não é um direito de vocês, né? Então, assim, a nossa luta de base, ela é muito difícil, ela é muito complicada, né? Em uma reunião a gente chegou a escutar, dizer assim, vocês já estão aí há 1 ano, há 2 anos, nessa luta e não conquistou nada, né? Como se fosse fácil bater a porta do prefeito, como se fosse fácil conversar com o secretário de saúde e receber uma resposta positiva que garanta o direito de vocês, né? A luta lá em Brasília é muito importante, Hilda, muito, né? A maioria da garantia de direitos que vem para vocês está vindo de lá. Porque a nossa luta de base é muito complicada, né? A nossa luta de base é uma luta de que você vai sair já sabendo que o não vai vir. Mas a gente não desiste. A gente não desiste porque a gente sabe que vocês são, de fato, não é só falácia, não é só o que a gente escuta dos prefeitos, não é só o que a gente escuta dos secretários de saúde, de que vocês são a porta do SUS e que sem vocês o SUS não funciona, né? É fato, minha gente, né? É tão fato, né, Jaqueline, que quando escuta a palavra greve dentro do município, corre com a camisa, que não é UV, corre com um protetor solar, que não serve para usar, mas quando escuta a palavra greve, fica com medo. Porque sabe que se aqueles agentes de saúde, os agentes de combate a epidemias decretarem greve, a situação do município vai ficar em estado de calamidade, porque verdadeiramente são vocês que batem a porta dos cidadãos e que eles precisam de vocês para o exercício da função. Então, quando nós procuramos, fiquei muito feliz quando os meninos tiveram a ideia de tentar, dentro do estado de Pernambuco, construir uma história para essas duas categorias, né? E quando nós tivemos aí a abertura de portas pelo deputado Joel da Harpa, e, consequentemente, como ele nos falou agora há pouco, que nós vamos ter outros deputados envolvidos, pessoal, isso é de grande importância, né?
Talvez hoje a quantidade de agentes de saúde de combate a endemias que nós tenhamos aqui é muito mínima em relação ao quantitativo da gente precisa para que essa luta ela alavanque ainda mais, né? É uma necessidade que nós temos de fazer com que Pernambuco escute e saiba e conheça essa categoria que é forte e que precisa mostrar essa força, né? Nós apresentamos, né, só para vocês entenderem o passo a passo, né, o caminho que nós estamos trilhando dentro da Alep, né, e trouxemos para o deputado Joel da ARPA. Nós fizemos uma pauta. Dentro da outra reunião que nós tivemos, nós escutamos os representantes das categorias, Hilda, e dentro dessa escuta, nós fomos vendo as necessidades de cada município, né? E a maioria dessas necessidades bate principalmente na influência que o Estado possa ter dentro dos municípios para a concretização de direitos. Hoje a gente tem muitas conquistas dentro de alguns municípios, né? Posso falar pelos municípios que represento, né? Lá em Paudalho nós conseguimos o auxílio fardamento, né? Claro, alguns percalços, os meninos sabem, mas está lá em lei, né? Eles têm a garantia de anualmente receber um valor remuneratório para a compra de fardamento que é escolhido pela categoria. Então, a categoria, ela diz o que precisa e esse fardamento é comprado. A gente tem o plano de cargos e carreiras também implantado dentro do município de Paudalho, né? Conquista também de lutas que não vieram dentro de meses, não, foram anos, né? Lá em Passira, a regulamentação, né, do cofinanciamento, uma briga feia com o prefeito, mas que a gente conseguiu vencer essa luta, né? Nós temos aí em Carpina, as meninas não estão aqui presentes para poder falar sobre isso, mas lá a gente vai ser assinado pela prefeita, sancionado dia 3 de outubro, em referência aí ao dia do agente comunitário de saúde, uma lei de produtividade que garante a eles um percentual mensal, que hoje está em torno de R$520, de produtividade, né? Então, são anos de luta, de batalhas que a gente consegue, mas no âmbito do Estado, o que é que a gente tem até hoje? Nós temos uma lei chamada Lei do Agente Protegido, que garante um valor remuneratório de 2011, que garante um valor remuneratório a cada agente de saúde do Estado de Pernambuco, sancionado inclusive pelo pai da nossa governadora, mas que até hoje não tem eficácia. Eu acho que a maioria de vocês aqui talvez nem tenham ouvido falar da existência da lei, né? Mas essa lei, ela foi sancionada em 2011, né? E dentro da pauta que trouxemos para o deputado Joel da ARPA, é justamente a aplicabilidade dessa lei, claro que com as suas devidas adaptações, né? Nós não temos a figura dos ACEs nessa legislação, então nós pedimos a inclusão dos agentes de combate a endemias na legislação e, claro, né, a atualização dos valores, porque os valores lá em 2011 em relação a hoje são ínfimos, né? Então solicitamos aí também ao deputado que essa pauta chegue até a nossa governadora para que essa lei ela possa ser respeitada. Talvez a gente toque o coração dela, já que foi uma lei que foi sancionada pelo pai dela, né? Talvez até por uma questão de inflar o ego dela e do pai, né? A gente consiga verificar aí a possibilidade de que essa lei ela possa de fato ser aplicada. Mas veja, a gente tem uma lei. A lei existe, ela foi sancionada, mas ela não tem aplicabilidade, né? Em um determinado momento, no grupo do jurídico da CONAX, Hilda colocou um projeto de lei de um IFA estadual, né? E nós trouxemos esse projeto de lei adaptado ao Estado de Pernambuco também para o deputado como pauta para chegar à nossa governadora, para solicitar que, além do IFA que vocês têm a nível, e que, se Deus quiser, vai ser aprovado lá em Brasília, para que seja direcionado diretamente para vocês, né? Além do IFA, a nível de federação, que nós tenhamos também um IFA a nível de Estado, com pagamento de até 50% do valor da remuneração de vocês, do piso de vocês, né? Então, a gente teria aí também uma conquista importante. E, além disso, que exista principalmente uma atuação do governo do Estado em relação aos municípios, para que os direitos de vocês de fato sejam concretizados, para que de fato a valorização não saia do papel e que vocês, né, nos dias de chuva e nos dias de sol, sejam de fato reconhecidos. Então, pessoal, hoje é um dia muito importante para nós aqui, né? É um dia de fato de que
nós possamos, eu posso dizer até assim, nós já fomos escutados, né? Nós já chegamos até aqui, nós já estamos na Alep, nós já estamos sendo visualizados. Nós precisamos só que, através do deputado, outros deputados possam reconhecer e valorizar a existência e a importância de cada agente de saúde e cada agente de combate a endemias. Então, como falei, já entregamos a pauta ao deputado e vamos ficar agora cobrando, deputado, a formação da frente parlamentar. E olha que cobrar os meninos sabem, viu? Né? E a categoria também. Então, vamos ficar cobrando essa formação dessa frente parlamentar. E, principalmente, Flávio, chegar até a governadora, né? Que nós possamos também ser ouvidos pela governadora Raquel Lira, para que, de fato, o direito de vocês sejam concretizados. Obrigado e vamos em frente, porque a união faz a força! Obrigado, Vanessa, pela sua fala, extremamente importante para o fortalecimento aqui da nossa audiência. Gente, olha aí que o nosso clamor já está se estendendo, né? Já chegou aqui mais um deputado que, inclusive, ele mesmo vai anunciar sobre a questão da frente. Iremos ouvir, então, o deputado João Dinanege. Pessoal, bom dia. Povo animado, queria saudar meu amigo, o deputado Joel da Harpa, que é autor dessa proposição, que deu origem a esse grande expediente especial, e quero adiantar que Joel está formalizando a frente parlamentar, e estou confirmando a minha presença na frente parlamentar, viu, Joel, junto com vocês. Acho que é uma pauta fundamental, porque vocês estão na ponta. Eu venho de uma cidade da região metropolitana, aqui de Recife, que é Camaragibe. Fui secretário de governo lá por 3 anos e meio. E por muitas das vezes a gente debateu muito a pauta do agente de saúde e do Ademias lá na cidade. E a gente, muito diálogo, muita briga, mas sempre no briga boa, briga ruim, briga que não dá para resolver. Briga, mas sempre procurando aumentar o diálogo e fazer com que vocês que tenham uma qualidade profissional para que possam levar o melhor serviço na ponta. Saudar também o senhor Glauber Robson Gomes Plasto, vice-prefeito do município de Ipubi, a senhora Ailda Angélica, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, a senhora Vanessa Arruda, assessora jurídica do município de Paudalho e Carpina, Parceiro e Bom Jardim, e o senhor Herculano José, agente comunitário de saúde e combate a endemias. E, por fim, o senhor Flávio Rosendo, agente comunitário de saúde de Caruaru, e saudar também o meu amigo Neilton, cadê ele? Está por aí, de Olinda? Saiu, foi? Na hora que eu ia falar dele, o homem saiu, rapaz. Mas registre a presença aí é tímido, né? Registre a presença do meu amigo Neilton, que é um amigo querido também do vereador Jesuíno lá de Olinda. Então, pessoal, aqui é a Casa do Povo, a casa de Joaquim Nabuco, a casa de vocês, que a gente está nesse dia aqui, primeiro para debater nessa frente importante, as dificuldades, que são muitas, não são poucas, da categoria de vocês. São quase, estava falando aqui com o Joel, são quase 20 mil agentes de saúde de endemias no estado de Pernambuco, ou seja, vocês cobrem o estado de Pernambuco todo, vocês sentem a dor do povo, vocês sabem o que está precisando, o que estão lá no dia a dia, e a gente sabe o quão tem que ter o avanço na categoria de vocês. Obviamente, quem faz as políticas públicas no executivo é o governador, é o prefeito, a gente está aqui no legislativo, podendo ouvir, podendo debater, levar essas demandas à governadora Raquel Lira, aqui na competência estadual, e tenha certeza, na sua fala a gente vai levar. Eu acho que o primeiro passo já está dado aí com essa frente parlamentar. Joel da Harpa sempre levando as causas importantes do povo de Pernambuco. Quero registrar aqui, Joel. E vocês vão ter aqui também um deputado que sabe o que é debater, que eu fui secretário de governo, sabe as pautas
pessoas, sabe como é difícil o trabalho de vocês, mas quanto é valoroso e quantas pessoas de bem estão aqui. Eu tenho certeza que cada um aqui está aqui porque gosta da profissão, porque gosta de estar na rua, gosta de estar com o povo e cuidando para transformar a vida das pessoas. Contem com esse amigo, jovem deputado que vem de Camaragibe para reforçar essa bancada da frente parlamentar, tá bom? Vou pedir licença que eu vou sair, que eu tenho uma reunião fora, mas não poderia deixar de vir aqui. Fiquem com Deus e boa quinta-feira, tá bom? Obrigado, deputado João Nadeste, e registrando também a presença do seu amigo ali, ó, Neilton Santos, presidente da Associação de ACS de Olinda. Obrigado, Neilton, pela sua presença, amigo. Gente, então é isso, como já foi encaminhado. Quinta-feira, de fato, é um dia meio atípico aqui na Assembleia Legislativa, porque o plenário acontece pela manhã. E só tem o grande expediente, o pequeno expediente, que o nosso plenário é constituído de 2 expedientes. O primeiro expediente, o pequeno expediente e o grande expediente. Então, na segunda, terça e quarta, nós temos o pequeno e o grande à tarde. Então, geralmente, todos os deputados vêm para o pequeno e o grande expediente. E na quinta-feira é só pela manhã, o pequeno expediente. E quando acaba é que a gente faz o grande expediente especial, que é justamente esse aqui. Mas aí muitos deputados aproveitam a quinta-feira para ir para suas bases, para ir para o interior, principalmente os deputados mais distantes. Mas tenho certeza que a pauta de vocês já está sendo trabalhada, vai ser trabalhada mais ainda após essa audiência. E volto a dizer, assim que a frente ela estiver instituída, nós iremos estar fazendo um outro evento de lançamento da frente parlamentar. Mas ouviremos então o senhor Glauber Robson Gomes Plácido, vice-prefeito da cidade de Ipubi. Bom dia a todos. Pessoal, como o deputado falou neste instante, os primeiros a ver qualquer tipo de doença são vocês, agentes de saúde e agentes de endemia. Não é assim? Mas vou começar saudando agora a todos os componentes da mesa. Deputado Joel. E desde já, Joel, parabenizar por estar dando apoio a uma belíssima categoria de agente de saúde e de endemia dessa. Porque são eles os verdadeiros representantes da saúde. Eles é quem cuida realmente do povo. Hilda Angélica, presidente da CONAX, isso. Parabéns também pelo grande esforço por essa população em geral de todos os municípios. Herculano José, presidente do sindicato. Sei que não é fácil não, pessoal. Já passei por isso aí. E é difícil, Herculano, ser um presidente e ser bastante cobrado, não é assim? Flávio Rosildo, diretor da CONAX também, né? Na verdade. E doutora Vanessa, que principalmente a senhora, junto com a Angélica, sabe da grande dificuldade que há. E que vocês todos enfrentam todo dia. Pessoal, estou aqui, sou de lá de Ipubi, vice-prefeito, junto com Marcílio, João Márcio. Venho com eles, batalhando, caminhando junto com eles. E dizer a vocês, e ao senhor, doutor deputado Joel, que eu vou falar com o meu deputado também. Ainda hoje, já pedi agora para ele nos atender, para fazer parte dessa bancada e defender um povo merecido, né? E que digo a vocês, contem comigo, estou junto com vocês, porque através de vocês vem a força e através desse pessoal batalhador, sempre tem mais coisa para resolver. Então, digo a vocês aqui hoje, não desista não. Como a doutora falou, vamos avante, né, doutora? E com o grito que vocês fizeram agora, faz a força, né? Como é assim? A união faz a força, não é assim? Como é? A união faz a força. Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento a todos e estou disposto. Estou do lado de vocês e agora eu vou sair e vou falar com o meu deputado para ele vir e apoiar vocês também. Tá bom assim?
O quanto é importante essa frase que é gritada aqui por Hilda. A união faz a força, né? A união de vocês, cada um saiu do seu município. Eu sei que no horário complicado, que a gente está praticamente no horário de almoço, e se tem uma coisa que marca a hora é a barriga, né? Não tem jeito. Mas a importância dessa unidade para que a gente possa construir essa pauta aqui na Assembleia Legislativa. Como falei no início da minha fala, a Assembleia já teve algumas discussões, mas ainda não maciça em relação a vocês. Então, a criação dessa frente, com certeza, ela vai somar muito para que a gente traga os municípios, até porque cada deputado aqui nessa casa tem um prefeito que vota nele, né? Então, esses 10 deputados que irão compor essa frente, não quer dizer que são os 10 que irão discutir, porque os 10 vão fazer que os demais discutam. Então, é importante que haja, né, essa união, de fato, né, a partir desse evento, a partir desta reunião, e assim a gente consiga, né, com muito trabalho, com muito esforço, alcançar melhorias para cada um de vocês. Ouviremos então agora, que será a última fala do evento, a senhora Hilda Angélica, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. Pessoal, bom dia. Esse bom dia melhora tanto ainda, né, Herculano, né, deputado? Vamos deletar esse primeiro bom dia e vamos suscitar em nós aquele bom dia cheio de energia boa, né, cheio de alegria, de felicidade, pelo momento que nós estamos vivendo, de estarmos juntos, discutindo o que é importante para a nossa vida. Então, deleta esse primeiro, vamos para um segundo. Um agente de saúde de agente de endemias, bom dia! Mesmo assim, se aproximando do horário do almoço, a gente ainda tem energia para se cumprimentar e para se saudar, como de fato a gente merece. Merece até porque, pessoal, eu venho de muito longe para encontrar vocês, para abraçar vocês, para dialogar com vocês, para acompanhar aqui as lutas e as pautas específicas do Estado de Pernambuco. Vocês devem me acompanhar na rede social, através da Confederação Nacional. Nós estamos numa maratona de encontros, de reuniões, de mobilizações. Saímos esses dias de uma das maiores mobilizações dos últimos tempos ali em Brasília. E vocês sabem que a gente veio de lá. Quando a gente vai lá com a nossa força, com a nossa garra, com o nosso entusiasmo e principalmente com a nossa fé, a gente volta com os avanços, né? Nós tivemos agora no dia, acho que foi dia 26, se não me engano. 26, me ajuda aí quem estava lá. Tem muita gente aqui que estava lá. Nós tivemos, não agora, semana passada, tivemos aí o avanço, né, o nosso projeto, nosso PLP, que regulamentará a nossa aposentadoria especial, foi votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Eu não sei se você tem dimensão, compreende a dimensão desse avanço, mas essa comissão é a comissão mais importante e mais difícil também da gente avançar, porque se trata de economia, de orçamento, de recursos e, para melhor entender, de dinheiro. E o Brasil, mesmo sendo um país rico, as pessoas dizem que é um país pobre. Eu não acho. Acho que nosso país é riquíssimo, né? Talvez o que não tenhamos é muita responsabilidade pelos recursos, né? O dinheiro que é do povo e tem que voltar para o povo. Sai de nós, vai para lá e deve voltar para nós. Infelizmente, não chega até nós. E a pauta dos trabalhadores é uma pauta que, de fato, no Congresso Nacional, é uma pauta que incomoda, é uma pauta que esbarra sempre no orçamento. Então, avançar na CAI, para nós, já é um grande avanço. E a gente tem que celebrar, e a gente está celebrando isso aqui, em primeira mão, no estado de Pernambuco. Mas, antes de mais nada, saudar aqui toda a mesa presente aqui, né, na pessoa do nosso deputado, Joel da Harpa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Caruaru, né, Herculano, e aqui o grupo que faz o sindicato
participou do grande evento em Caruaru, deputado. Esse evento ele é um evento que já faz parte do calendário de atividades do sindicato, toda vida eu esqueço o nome do sindicato, porque é tanto sindicato, tanta sigla, Sindax Agreste, que tem como presidente o nosso companheiro Flávio Rosendo, que além de ser presidente desse grande sindicato, também é nosso diretor na Confederação Nacional, representando o estado de Pernambuco dentro da Confederação, essa organização grande, e é grande por natureza, que já está aí há mais de 27 anos, trabalhando ali no Congresso Nacional pelos avanços das nossas pautas. E ali, o Herculano leva o deputado se faz presente, faz uma fala que chama muita atenção do movimento de Pernambuco e também do movimento da Confederação Nacional, quando se predispõe a estar mais perto e a observar de forma muito comprometida e responsável as pautas que são inerentes do Estado de Pernambuco. E aqui começa um contato primeiro com as lideranças e vai avançando. E aqui já temos aqui, pelo menos que eu estou participando, um segundo momento, mas eles já se reuniram em outros momentos para traçar as estratégias para avançar aqui em Pernambuco. Digo aos senhores que o Estado de Pernambuco é um estado que tem grande referência dentro do movimento nacional. Eu não posso estar em Pernambuco, deputado, e não trazer aqui as nossas memórias, né, uma grande baluarte do nosso movimento nacional, que foi a nossa saudosa Tereza Ramos. Saiu daqui do estado de Pernambuco, uma mulher pobre, negra, como ela mesma se intitulava, lésbica, à frente do movimento nacional, que liderou o nosso movimento até a aprovação da Emenda Constitucional 51, que foi a nossa primeira emenda à Constituição brasileira, que trouxe para nós, né, o reconhecimento da nossa profissão. Nós só passamos a existir como profissionais de saúde, né, a partir da luta da CONAX, capitaneada naquele momento pela nossa saudosa Tereza Ramos. Então, é importante que a gente saiba, relembre, reviva e respeite a história do nosso movimento e reconheça dentro desse movimento figuras de expressão. E aqui está o Pernambuco, nesse primeiro momento difícil, porque nós não tínhamos, né, vamos dizer assim, nossa organização ainda estava nascendo, nossa organização ainda precisava avançar muito, e Tereza pegou essa confederação nessa época. Então, aqui eu saúdo o povo de Pernambuco e, em memória, saúdo a nossa guerreira Tereza Ramos. Inclusive, deputado, acho que essa casa poderia fazer um reconhecimento, né, institucional a essa pessoa, porque é de vocês. Esses dias eu estava lendo a revista Poli, que é da Fiocruz, Rio de Janeiro, estava lá Tereza Ramos, em memória, recebendo um reconhecimento pela atividade que ela desenvolvia na cidade dela, aqui em Pernambuco, onde ela ali trabalhava com a população mais vulnerável e ali ela aplicava as práticas integrativas, né, para ajudar as pessoas que se encontravam em situações mais debilitadas de saúde. Então, não é justo que o Brasil lá fora reconheça a Tereza e o Pernambuco não faça esse reconhecimento de forma muito formal. Então, gostaria, deputado, de solicitar aqui, já ir como encaminhamento, que a gente procurasse um momento especial nessa Assembleia para a gente homenagear em memória a nossa saudosa Tereza Ramos. Dito isso, pessoal, dizer a vocês que a nossa luta ela é constante. E eu parabenizo aqui as iniciativas, né, desse momento em que nós estamos nos aproximando do parlamento estadual para criar aqui uma frente parlamentar que venha em defesa dessas nossas duas categorias.
o nosso programa, né, a nossa atividade, a política pública de saúde, que é executada pelos profissionais, agentes de saúde e agentes de endemias, ele é de forma tripartite financiado. Então, nós temos a responsabilidade da União. E o que é que a União hoje tem feito pelos agentes de saúde e endemias? Mantido regularmente, mês a mês, o nosso piso salarial nacional. É bem verdade que isso é fruto de uma grande luta da nossa Confederação Nacional. Ninguém veio olhar para nós e dizer que nós éramos merecedores de um piso salarial nacional e de tantos outros avanços que conquistamos. Se nós não tivéssemos a organização necessária para irmos buscar o que é de direito nosso, talvez não, com certeza nós nem mais estaríamos aqui. Porque nós nascemos como um programa de governo, e um programa de governo, muitas vezes, não se sustenta no governo seguinte. Se esse governo não der a continuidade do seu partido, né, à frente da União, do Estado e também dos municípios. O que é bom em um determinado governo, quando outra bandeira partidária ganha a eleição, tudo que era bom do governo anterior passa a não existir mais. E como nós somos um programa, nascemos como um programa de governo, nós corríamos o risco de, no governo seguinte, nós deixarmos de existir. Porém, nós nos organizamos, e aí, mais uma vez, digo que Pernambuco foi fundamental dentro desse processo de organização. Fomos a Brasília e ali nos impusemos. E ali fizemos o que a gente, ao longo dos anos, vem se aprimorando, se articulando, dialogando, se impondo para os governos, seja ele federal, estadual ou até mesmo os municipais. E aí nós cravamos essa emenda à Constituição que nos reconheceu como profissionais de saúde, e a partir dali nós trouxemos a segurança, Xoxo, para todos os trabalhadores a nível de Brasil. Hoje pode passar o presidente da República que for, e a coisa está feia, né, pessoal? Pode passar o governador, a governadora que for, pode passar os prefeitos que forem, eles vão e a gente fica. Brigamos por uma outra emenda à Constituição para garantir o nosso piso. Não foi uma luta fácil, pessoal. Não foi uma luta fácil. Não é, nunca é. Nada foi sorte, sempre foi Deus e a nossa organização e a nossa mobilização. Daí nós conseguimos esse piso. Piso em 2014, com vetos da presidenta da República. Não tivemos condições de derrubar esses vetos. E não tenho muito tempo para tecer os comentários acerca disso, mas muita culpa também nossa, porque aí a gente também tem que assumir alguma culpa, né? Porque na hora que a gente não pensa com a nossa própria cabeça, na hora que a gente deixa que alguém que nem é um de nós comece a pensar por nós, a gente vai sofrer algumas consequências. E uma das consequências que sofremos foi exatamente os vetos não terem caído lá na nossa lei 12.994, que define o nosso piso salarial nacional, lá em 2014. Sofremos o congelamento desse piso até sofremos o congelamento até 2018. Em 2018, nós precisamos tomar algumas atitudes que, às vezes, é incompreensível até por parte dos próprios trabalhadores. Todos os oradores que usaram lá a tribuna falaram nisso. O quão é difícil a gente estar aqui à frente, conduzindo o grupo. Porque quem está lá na base, às vezes, está só esperando. Muitas vezes nem contribui. Às vezes só critica. Às vezes, para além disso, prejudica o bom andamento da luta. Quando não tem um comportamento, às vezes, adequados, quando muitas vezes não cumprem bem o seu papel enquanto agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e o presidente ou a presidente vai dialogar com o prefeito, a primeira coisa que ele diz é: essa categoria só quer receber, mas na hora do trabalho fica se escusando. Isso é muito ruim para nós que somos lideranças. E eu espero que isso não aconteça
aqui em Pernambuco, nas bases, pelo menos, dos que estão me ouvindo. Mas eu trago um exemplo de Brasil, e eu não falo só de Pernambuco. E a gente escuta isso, muitas vezes, dentro do Ministério da Saúde. Agora mesmo, nessa mobilização, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Atenção Primária em Saúde, onde nós fomos debater o bloqueio de verbas para os municípios por conta do novo cofinanciamento da atenção primária em saúde. E sabe o que é que me colocaram lá? Que em 6 meses, 80 mil agentes de saúde não entregaram as suas produções. E por conta disso mesmo, os bloqueios vieram. Claro que a gente debateu isso. Eu disse claramente lá, o Flávio estava presente nessa reunião, quando eu disse claramente lá que isso é um absurdo e que os agentes comunitários de saúde jamais iriam deixar 6 meses sem entregar suas produções. Até porque muitas das nossas gratificações são vinculadas às produções mensais. Então, isso não justificava. Vai ser feita uma nova nota técnica, inclusive, reavendo essas questões. Em breve a gente vai ter acesso a esse documento. Mas, gente, isso não é fácil, porque a primeira conversa lá foi dizer que a gente não trabalha. Que o agente de saúde quer ganhar mais, quer ter mais valorização, mas na hora de fazer a sua parte, muitas vezes, não dá conta do recado. Isso não é bom. Isso acontece lá, isso acontece aqui, isso acontece em cada município, onde os nossos presidentes, as nossas lideranças têm que debater. Mas, queridos, eu não vou adentrar muito nessa questão, até porque a gente vai dialogar muito isso amanhã em Olinda, nesse encontro, que também já é do calendário, né, Neilton? Cadê o Neilton? Já é do calendário da AMAX Olinda. Anualmente, a gente tem esse encontro lá, e a gente vai adentrar um pouco nessa questão da portaria do novo cofinanciamento da atenção primária em saúde. Mas aqui é dizer que, como a nossa atividade ela é de cofinanciamento tripartite, é justo, sim, que os estados entrem com a sua cooperação, a sua parte, né? E aqui a nossa jurídica, ela dialogou facilmente aqui de uma lei que já existe, deputado. E o que a gente entende, e o que a gente sabe, né, leigos que somos, é que leis não são feitas para serem discutidas. Leis são feitas para serem... E essa casa é a casa que representa a nossa voz. Se o nosso direito está sendo tolhido, é aqui que a gente vem buscar a voz dos parlamentares, que são a voz do povo, né, exigindo o cumprimento da lei. Aqui não vai se fazer nenhum pedido à governadora. Aqui vai se exigir o cumprimento de uma lei. Lei essa que deve ter sido votada aqui nessa casa pelos parlamentares. Então, a gente precisa, de fato, colocar essa pauta na ordem do dia, porque é justo que os estados entrem com a sua parte. Nós temos apenas 3 estados no Brasil hoje que efetivamente passam as suas contribuições aos trabalhadores, que é o meu estado, o Ceará. Nós lá recebemos 50% do valor do piso nacional advindo do estado para os agentes de saúde no estado do Ceará. Nós temos o estado do Maranhão, que já faz alguns anos também que tem a sua contrapartida. Inclusive, agora estão discutindo o aumento dessa contrapartida. Mas lá já há muitos anos é efetivado a contrapartida do Estado. E nós temos o Estado de Mato Grosso do Sul, que quando o nosso querido ex-ministro e nosso grande parceiro, Mandetta, esteve lá na Secretaria de Saúde do Estado, estabeleceu também 50% do valor naquela época não era piso, né, mas era salário, um salário a mais advindo do governo do Estado para os agentes de saúde e para os agentes de combate às endemias. Esses estão efetivos. Lá no estado de Goiás, nós estamos, eu acho que agora em outubro, vai ser no 4 de outubro, o governador vai anunciar a contrapartida estadual aos agentes de saúde e agentes de endemias, fruto de um encontro nosso assim, lá em Goiânia, quando o governador Ronaldo Caiado participou desse encontro e a gente fez essa provocação e ele imediatamente mandou criar o grupo de trabalho para debater e discutir os percentuais, porque a contrapartida ele garantiu na hora que iria efetivar. E temos também Santa Catarina,
num encontro nosso lá da CONAX, em Florianópolis, nós também provocamos a discussão dentro da Assembleia Legislativa e com o secretário de Saúde do Estado, e lá eles estão trabalhando uma minuta que a nossa advogada aqui colocou, uma proposta da Confederação Nacional que foi debatida com vários jurídicos de vários estados do Brasil, inclusive ela fez parte desse debate, para a gente construir uma minuta que desse orientação para todos os estados brasileiros. E ali a gente coloca exatamente os percentuais, porque não adianta a gente colocar, doutora, valores reais, porque os valores eles vão perdendo, né, o poder à medida que os salários vão aumentando. Então, a gente está trabalhando uma minuta que seja 50% do piso nacional, para que cada ano que o piso aumente, automaticamente esses valores que são da contrapartida estadual também vá aumentando e seguindo aí o piso nacional. Então, assim, pessoal, é muita luta. Em Brasília, nós estamos discutindo, vocês estão vendo aí com muita veemência a questão da aposentadoria especial. Estamos avançando. Não é fácil, é uma luta titânica, porque o Brasil ontem votou uma emenda à Constituição que é a reforma da Previdência e tirou direitos dos trabalhadores em geral, e nós, em 2022, conseguimos voltar para o texto constitucional o direito à aposentadoria especial exclusiva aos agentes de saúde e aos agentes de combate às endemias. Porém, essa aposentadoria ela precisa ter critérios, e são esses critérios que nós estamos trabalhando no texto da lei, né, no projeto de lei, no Senado, o PLP 185, na Câmara, o PLP 229, na Câmara está pensado a diversos outros projetos, né? Eu digo que o presidente do momento enxergou que essa categoria tem muita força, porque se assim não fora, não tinha aprovado a PEC 22, que se transformou na emenda constitucional 120, e ele disse, eu vou barrar esse povo logo, porque senão, daqui a pouco, eles estão dominando tudo, e o que vai ser de nós? Então, ele pegou, com ato exclusivo dele, apensou o projeto 229, a centenas de outros projetos, de outras categorias que falam da mesma matéria, que é a aposentadoria especial. E aí está lá, pensado. Se sozinho já era difícil andar, apensado, que é junto com vários outros, tem que discutir todos para discutir o nosso, fica praticamente impossível. Mas nós cremos no Deus, e Ele é o Deus do impossível. E nós entregamos na mão de Deus. E aí a gente disse, deixa quieto aqui, porque aqui é mais difícil, deputado. Lá são 513 deputados, né? Todos de partidos diferentes, todos com posições diferentes, politicamente falando, ideologias diferentes, pautas diferentes. Lá, a pauta menos prioritária para eles é a pauta do trabalhador. Lá se discute o agronegócio, lá se discute 1001 coisa e mais uma. Quando chega para nós, aí não tem tanto interesse assim. E aí, o que é que a gente fez? Deixa quieto aqui, para a gente não perder tempo aqui. Vamos para a casa vizinha. A casa vizinha é o Senado. Lá no Senado só são 81. Então é mais fácil da gente conversar. E aí a gente foi para lá e a gente protocolou um projeto similar, o 229, que está pensado lá na Câmara, muito similar, com algumas melhorias, inclusive, no texto. E lá, esse projeto deslanchou e está andando. Eu digo a vocês que a gente, de fato, tem que viver essa união que faz a força mesmo, viu, deputado? Porque lá no Senado, as dificuldades são tremendas de acesso. Os senadores não são tão populares quanto os deputados. Pensa que um deputado aqui perto de mim, né? Eu pego nele, falo com ele, interrompo aqui. E a maior autoridade que tem aqui é ele, mas a gente tem esse... Lá no Senado, chega perto. Vai querer, né, tocar assim? Vai querer interpelar? Não, não pode. É todo um rito. Lá para se entrar uma dificuldade terrível. Precisa ligar para saber, mandou mesmo vir, tem mesmo reunião. E aí, se o gabinete não confirmar, não entra. E nós chegamos lá com mais de 1.000 agentes de saúde e foi lindo de se ver. Nós ocupamos
todos os espaços do Senado Federal naquela mobilização. Nós visitamos os 81 gabinetes. Nós conversamos com boa parte desses senadores para dizer para eles o quão era importante o 85. O que nós ouvíamos? Vai ter dificuldade, o governo não é a favor da pauta, porque se votar para os agentes de saúde, todos os outros trabalhadores vão querer também ter o direito, e com justa razão. Só que os outros trabalhadores têm que ir para lá, fazer o que a gente faz, né? Fazer o que a gente faz. E que não tinha dinheiro, e que nosso projeto impacta umas cifras aí de muitos bilhões. Era muita dificuldade. Mas a gente não crê num Deus que é vivo e verdadeiro e é maior do que tudo. A gente não baixou a cabeça diante das dificuldades. Ouvindo tudo isso e crendo que era possível. E a gente fez estratégias eficientes, pessoal. Muitas estratégias eficientes. Voltamos na semana seguinte e o susto foi grande. Porque nem os agentes estavam preparados, Flávio. Sabe o que aconteceu na semana seguinte? A instalação da CPI, da história da fraude aí do INSS. Então, está todo mundo voltado para essa questão. Tinha ninguém ligado em nós. E nós estávamos lá em número só de, acho que era 15 pessoas nossas. E, de repente, a comissão se instalou. E não tinha pauta para falar de nós, não. Lá só ia se falar dessa história do INSS e de valores que eles estavam votando para os municípios, empréstimos, mil coisas, menos nós. De repente, o nosso relator entrou e aí eles deram presença, 23 presentes, mas correram para a CPI. Para ficar atentos lá, né? Mas estavam presentes. Se estava presente, a comissão estava acontecendo. O relator entrou e pediu que a nossa pauta entrasse extra pauta. E aí, o presidente teve que botar em votação. Votação com quem? Se o povo não estava lá. Quem é a favor, fica como está, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Passou. Eita, meu Deus. Só estavam os computadores lá. E aí, ele não tinha mais o que fazer. Se era extra pauta, ele ia colocar para votar. Fechou a sessão, começou imediatamente a segunda, em nome de Deus, abriu a sessão e botou o nosso projeto para votar. E quem é contrário, se manifeste, quem for a favor, fique como está. Olhou para os computadores, ninguém, aprovado. Aprovado. É de Deus ou não é? É de Deus. Porque se fossem dias comuns e normais, aqueles 23 estariam ali e as dificuldades que nós ouvimos na semana anterior, elas vinham tudo para cá. Me inscrever para falar, vou me inscrever para falar, e nós talvez não tivéssemos avançado. Mas foi dessa forma. Agora, Hilda, o que, que vai acontecer? Já foi para a comissão seguinte. A comissão seguinte vai discutir só o mérito. Não vai mais falar de dinheiro. Porque de dinheiro era nessa aqui que nós avançamos. Então, vai discutir o mérito. E não tem um senador, um deputado, pessoal, que vá dizer que nós não merecemos a dignidade da nossa aposentadoria. Por isso mesmo, estou nessa agenda corrida. Hoje eu estou aqui, deputado, em respeito aos meus companheiros, Herculano, todos que me convidaram, as minhas lideranças, em respeito ao senhor, mas eu estar lá no meu estado, acontecendo uma reunião com o governador do estado, não sei se vocês viram nas mídias sociais, eu tive que pular os gradis, derrubar os gradis, fui pego pela polícia, fiz toda uma confusão, não foi eu que fiz, aquilo ali foi simplesmente atos de que um governo que não quer dialogar com o trabalhador. E tudo na vida tem limite. Então, ou a gente fazia aquilo, ou a gente saía de cabeça baixa. E a gente fez aquilo. E que bom que a gente fez, porque hoje ele chamou para conversar. Eu não estou lá, dialogando. O que é importante para mim, que eu sou lá daquela turma, se ganhar, eu estou ganhando. E se perder, eu estou perdendo. Mas em respeito ao convite, eu estou aqui em Pernambuco. Pedindo a Deus que as coisas lá estejam se encaminhando bem, com fé nele, que vai dar tudo certo. E daqui,
eu volto em casa só para trocar as roupas sujas da mala, botar roupa limpa, vou a Brasília para acompanhar exatamente a pauta nessa comissão de assuntos sociais. Por quê? O nosso presidente lá é o senador Marcelo de Castro, já foi nosso ministro da Saúde, tem uma relação muito boa com os agentes de saúde, principalmente com os do Piauí. E nessa mobilização sentamos com ele 2 vezes. A fala dele está em vídeo, é que se o Renan votasse lá, que é o presidente lá, era o Renan, chegando aqui na minha, eu não vou demorar nada. Já vou deliberar o relator, e o relator prepara o seu relatório para a gente votar, e nós vamos votar. Então, ele vai cumprir a promessa dele. Deus é tão bom que o relator, lá na anterior, ele é líder de um bloco parlamentar. Então, o que ele fez? Tirou dessa comissão seguinte o que representava o bloco dele, tirou da titularidade, foi para lá como titular e já pediu para ser o relator da matéria na casa. Porque ele me disse, Hilda, eu vou ser, Ctrl V, Ctrl C, é? Ctrl C, Ctrl V. O que votou lá, vai ser votado cá. Sem nenhuma vírgula fora do contexto. Então, isso se chama Então, semana que vem, nós estamos com o senador Marcelo para saber a data que vai votar o nosso relatório lá. Então, gente, está mais perto do que longe. Agora, um fato que precisa ser dialogado. Me permita, deputado, eu acho que estou me esticando um pouco. Cuidado nas redes sociais. Cuidado. Nem tudo que se apresenta em rede social é verdadeiramente o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Não se deixe, lá no Ceará a gente diz emprenhar, emprenhar pelos ouvidos. Vocês têm a oportunidade de dialogar com quem está fazendo a luta lá. E essa pessoa que está lá fazendo a luta lá é um agente de saúde igual a você. Jamais vamos apresentar algo que seja prejudicial a nós mesmos. Então, fiquem atentos. Essas redes sociais. Fiz uma live essa semana, muito bem assistida, por sinal, muita gente de Pernambuco fazendo esses alertas. Porque muito me ajuda a quem a mim não me atrapalha. Se você não pode ir lá, se você não está contribuindo, se você não está mantendo essa luta, por favor, pelo menos fica quieto. Porque na hora que você começa a falar, a sua fala pode ajudar, mas a sua fala também pode atrapalhar. E hoje a gente está enfrentando um problema sério. Primeiro, convencer os parlamentares. Chamar atenção para nós. Hoje está se discutindo o que o Trump está colocando aí de taxação. Hoje está se discutindo o julgamento do ex-presidente, de toda aquela cúpula. Hoje está se discutindo a fragilidade do governo federal hoje, que está frágil politicamente. Hoje está se discutindo tudo, menos a atenção voltada para nós. Nós estamos andando, eu até disse, a Operação Submarino, né? Bem por debaixo, silencioso, não solta nem fumaça. E nós estamos avançando. Mas se a gente começar a falar demais, a gente vai poder prejudicar isso aí. E hoje a CONAX, ela tem um grupo que se levanta divergindo das ideias. Isso não é bom, porque até aqui foi a união que fez essa força. E se essa união ela não for tão unificada assim, a gente pode trazer grandes prejuízos para a nossa categoria, e é tudo que a gente não precisa. Então, queridos, venham aqui, saio daqui, deputado, feliz com a iniciativa, parabenizando, nos colocando à disposição para contribuir, né, nessa organização dessa frente, que seja uma frente parlamentar muito participativa. Se são 10 o limite, não sei se pode colocar mais, se puder colocar todos, são quantos aqui? Se puder colocar os 49 deputados, ainda será uma frente muito mais forte, uma frente muito mais representativa e uma frente que, quando falar, com certeza a voz ecoa lá no Palácio do Governo e a governadora vai realmente se sensibilizar para avançar junto com vocês. Saio daqui feliz, parabéns aos líderes que estão conduzindo isso aqui, parabéns, deputado, conte com a Confederação Nacional,
Aqui no estado de Pernambuco, vocês têm 2 diretores da Confederação Nacional. Um é o Flávio, que está acompanhando isso de perto, e nós temos o Luciano João, lá no sertão, Lagedo, e comanda ali toda aquela região. Inclusive, semana passada estive lá em grande evento programado, organizado pelo Sindas. E é isso. Não existe vitória sem lutas. Não existe vitória sem lutas. Sabe por que essa lei está quieta há 11 anos, como a senhora disse, doutora? Porque os trabalhadores se calaram e se aquietaram em relação a isso. Pernambuco precisa retomar o ritmo. Pernambuco precisa ser mais protagonista da história. Eu não posso ficar lá no meu município quieto e vendo o município vizinho sofrendo. Eu preciso sentir a dor do meu companheiro. Eu preciso dar a mão ao meu companheiro. Eu preciso estar junto, porque quando a gente está junto, quando o povo se une, quando o povo se organiza, todos os governos escutam. Escutam. Agora, se estiver bem quietinho, a governadora tem outras e outras e outras coisas a fazer. Ela vai se preocupar por quê? Se não tem ninguém reclamando, se não tem ninguém sabendo, se não tem ninguém provocando. Então, o canal, nós já estamos construindo, é a frente parlamentar. É a frente parlamentar, né? O deputado anterior disse que a responsabilidade maior talvez seja dos municípios. Eu digo a vocês que a responsabilidade é das 3 esferas. E o governo do Estado precisa assumir a parte da sua responsabilidade. Agora, se nós ficar aqui de braços cruzados, como diz o Raul Seixas, né, deitado numa rede, com a boca escancarada, cheia de dente, não vai acontecer nada, irmão. Se a gente não se levantar, se a gente não provocar, se a gente não falar, nós não vamos ser ouvidos. E não adianta também ficar só esperando pela CONAX, porque a CONAX está fazendo o dever de casa lá, mas o dever de casa de Pernambuco, quem tem que fazer são vocês. E aí eu faço essa provocação, parabenizo mais uma vez a atitude do grupo aqui, que se levanta aqui, parabenizo o deputado pela iniciativa. Vamos, deputado, agir e agir rápido. A hora é ontem da gente ter essa frente parlamentar, que ela seja o mais participativo possível, sim. As falas do Flávio, elas são convenientes, às vezes a gente pode até, meu Deus, mas por que o Flávio está dizendo isso? Porque é assim que acontece em Brasília. Lá em Brasília, a nossa frente parlamentar é a maior frente parlamentar que tem dentro do Congresso Nacional. Inclusive, ela é mista, de deputados e de senadores. E nós estamos lá. Toda ida lá, a gente faz reunião com a nossa frente. A gente avalia os nossos passos. A gente traça as estratégias. A gente faz o nosso plano de ação e de trabalho. A nossa frente, ela é desse jeito. Porque, às vezes, o presidente tem nem muito tempo, porque tem muito o que fazer. Mas nós que estamos ali, a gente vem para cá. Deputado, é por aqui, vamos ali, vamos... E assim as coisas vão acontecendo, porque a gente é que vai ditando o tempo, a ordem e o que necessitamos. Porque o deputado não sabe de todas as nossas necessidades. Nós, melhor do que nós, sabemos, né? Nada de nós sem nós. Então, é isso que eu queria dizer. Encerrando, parabenizar. E se o deputado me deixar quebrar o protocolo, queria chamar a mesa para ficar de pé. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Queria pedir vocês que fechassem esse corredor. Isso, vamos fechar o corredor. Vamos fechar o corredor. Então, fica nessa posição aí. O deputado vai anunciar algumas questões aqui. Vocês ficam assim, até para a gente descansar um pouco. Nós estamos sentados há muito tempo. E aí a gente faz o fechamento, tá? Do jeito que a gente gosta de fazer. Gente, vocês veem o quanto é importante o pontapé inicial. Enquanto nós estávamos aqui na audiência, tem alguns deputados que estão acompanhando também através da TV Alep, através dos canais, e nós já temos aqui a confirmação de 5 deputados na frente parlamentar. Deputado Joel da Harpa, Renato Antunes, Romero Albuquerque, Gilmar Júnior e o deputado João de Nadege. E temos outros deputados aqui a confirmar até o final do dia a presença na frente parlamentar. Nós iremos dar um encerramento e eu queria, Hilda, fazer essa foto aqui e depois, quando encerrar, se a gente pudesse sair juntos aqui, tem uma escadaria aqui descendo, a gente pudesse fazer uma foto também lá na escadaria e dar um brado lá, dar um grito de guerra lá. Pode ser?
Ok, então encerramos a presente reunião, agradecendo as presenças de todos e convocamos outra em caráter solene para hoje, às 15 horas, no auditório Senador Sérgio Guerra, para a entrega do título cidadão pernambucano ao senhor Alex Monteiro de Lima, de autoria do deputado Abimael Santos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Segura aí, que nós vamos descer. Nós vamos descer. Agora ele disse que eu posso quebrar, porque os protocolos já se encerram bem aqui. Agora é com nós, pessoal. Valeu, minha linda. Vamos lá?